Olá, bom dia a você, ouvinte da Rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Amarante. E é com imensa satisfação que estarei compartilhando com você, nesse dia, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Desta vez, nós estaremos fazendo a leitura do livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 9 em diante, que diz assim: Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. O versículo 17 diz assim: Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém. Oremos ao Senhor nesse instante e vamos pedir a Ele que possa direcionar as nossas vidas por meio da sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é eficaz para nos instruir, para nos exortar, a fim de que estejamos preparados para toda boa obra e andando de conformidade com a vontade do Senhor. Oremos. Pai amado, nós rogamos a Ti que nos fale por meio da Tua palavra, que o nosso coração se incline diante da Tua vontade e creia que ela é a verdade. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte. Aqui esse texto que nós lemos está dentro de um contexto em que Davi e seus homens estão em uma situação de muito sofrimento, de infortúnio, de dificuldade. Eles foram vitimados por um golpe muito terrível do inimigo. Os amalequitas haviam invadido a cidade de Ziclag e haviam levado sequestradas suas mulheres, seus filhos, haviam levado tudo. E Davi e seus homens muito se angustiaram, ficaram muito entristecidos. Eles choraram até não terem mais forças para chorar. Observe que Davi, aqui nesse texto também, no contexto aqui apresentado, no versículo 6, Davi, ele se reanima no Senhor seu Deus. Ele sente o golpe do inimigo, ele chora, ele se angustia. Ele é alguém que é sensível à situação que está acontecendo, mas ele não se deixa vencer pelo desânimo, ele não se deixa vencer pela agonia que ele estava sentindo em sua alma, a aflição que o acometia. Ele não age de modo precipitado, mas ele encontra forças no Senhor, seu Deus. Ele não cruza os braços, ele não se deixa se dar por vencido, mas ele encontra forças em Deus, aquele que é a nossa força. Ele encontra forças em Deus. Ele é aquele que vai buscar em Deus os recursos que são necessários para que a sua alma reviva, se anime, se fortaleça. E depois de fazer isso, então, eu quero que você observe que há uma gradação, há um processo ao qual Davi ele se dá nesse contexto de aflição. A primeira coisa, ele se reanima em Deus. A segunda coisa é que ele busca Deus através da oração. Ele busca Deus, compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele vai consultar ao Senhor, é isso que diz o versículo 8. Ele vai perguntar ao Senhor: perseguirei eu o bando? Eu vou alcançar, Senhor, esse bando? Não é? Me fala aí, Senhor, me dá uma orientação, me responde, Senhor. Deus responde a Davi. Então, depois de se reanimar, depois de orar, buscar ao Senhor, encontrar respostas em Deus, através da oração, através da sua palavra revelada, ele então passa a ter uma ação prática. Observe que ele não inverte a ordem das coisas. Muitas vezes as pessoas terminam tendo ações precipitadas, porque elas não agem de modo com sabedoria,
primeira coisa que a gente deve ter quando surpreendido por uma situação adversa é encontrar forças em Deus. A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar o nosso refúgio e fortaleza, que é o Senhor. Precisamos nos acolher na sombra e no esconderijo do Altíssimo. Precisamos estar em Deus, precisamos entrar no santo lugar, na presença de Deus, nos derramar aos seus pés e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou aflito, eu sou necessitado, olha para a minha aflição, Senhor. Segunda coisa, nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor respondeu a Davi. O Senhor também nos responde quando nós nos achegamos a Ele através da fé no Seu Filho. Jesus nos garante isso. Ele diz que nós devemos orar ao Pai em Seu nome, e o Pai haverá de nos responder. Nós devemos clamar a Ele, ao Pai Celestial, e o Pai vai nos atender, e Ele sabe o que é melhor para nós. Por acaso, diz o Senhor Jesus: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Por acaso, se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? É claro que não. Você vai dar um pão, você vai dar o melhor para o seu filho. De igual modo, nosso Pai Celestial haverá de nos dar o melhor. Ele haverá de nos acudir, de nos socorrer, de nos dar força para a gente reverter o quadro de situação calamitosa. Ele vai preservar a nossa alma. Talvez nós tenhamos mesmo que sofrer o prejuízo, o dano. É possível que se encontre dentro dos propósitos eternos de Deus, da sabedoria eterna de Deus, a permissão para que venhamos passar pelo luto. Talvez nós venhamos clamar pelo ente querido nosso, para que ele seja curado e ele morra. Mas mesmo que isso aconteça, Deus, Ele é aquele que vai preservar a nossa alma. Ele vai nos dar força. Ele vai salvar a nossa alma. Ele vai nos ajudar. E Davi aqui, depois de se reanimar no Senhor, depois de buscar a vontade do Senhor, de encontrar respostas no Senhor, ele é aquele que parte para reconquistar o que foi perdido. Ele alcança o bando dos amalequitas, ele fere o bando dos amalequitas, conforme se vê no versículo 17. E é impressionante a força de Davi e seus homens. Eles haviam já marchado cerca de 95 quilômetros. E eles travam uma batalha ferrenha, do crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, horas e horas a fio, lutando contra os inimigos. E Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. É isso que diz o versículo 18. Ele tornou a trazer a tudo. E é dito que este é o despojo de Davi. E Davi é uma pessoa que a sua pessoa e obra aponta para Jesus Cristo. Qual é o despojo de Jesus? Aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele conquistou para Deus aqueles que procedem de todas as tribos, todas as aldeias, de todas as cidades, de todos os povoados, de todos os lugares. Pelo seu sangue, ele nos reconquistou para Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é aquele que vence os nossos inimigos. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu todos os males na cruz do Calvário. Ele triunfou poderosamente, gloriosamente. E nele nós encontramos a nossa vitória. Nele nós encontramos força. Nele nós triunfamos por meio de Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo e você irá bem no dia que a adversidade chegar à sua casa, à sua vida. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.